Eu vou colocar agora aqui algumas dicas muito importantes para um melhor aproveitamento escolar do disléxico. Eu sempre que eu levo o diagnóstico para a escola, o meu relatório, eu coloco essas orientações que são muito importantes. Então, nesses 28 anos de trabalho, são dados que eu fui pegando com os neuros, com os psiquiatras, e algumas informações que estão na própria lei de diretrizes do disléxico. Então, uma é a localização na classe. Então, uma proximidade do professor, mas preferir as laterais da classe. Eu acho que tem um melhor aproveitamento, mas ele não pode ficar muito no fundo, porque tem que ter uma melhor assessoria. Mas também não ficar aquele que coloca bem na frente, que precisa o tempo inteiro, porque como eles têm a desatenção, eles precisam ter o recurso, às vezes, de olhar para trás. Então, quando ele está nas laterais da classe, ele tem uma maior visão do todo. Fazer contato visual, isso é importantíssimo. Entender o fulano, repete aquilo que eu falei, agora sempre com muita discrição para não expor ainda mais a criança. Tem algumas vezes eu peço para o professor, para a escola, não expor a criança para uma leitura em voz alta. Mas eu já tive um paciente que ele começou a se sentir mal de não ser chamado. Então ele sempre pedia para ler. Apesar da dificuldade dele ler bem silabado, bem lento, né? Aquele decodificando cada letra, mas ele não se importava de se expor. Mas isso é bem raro, eles ficam muito envergonhados de ter uma leitura que ainda não está no ritmo dos demais. Por isso que é muito importante conhecer o meu próprio aluno, conhecer o meu paciente para as orientações serem bem individualizadas. Eu vou adaptando, tem criança que eu falo, não precisa mais disso, eu já não coloco no relatório, né? Porque está lá na lei, mas se ela não precisa, a gente vai soltando, né? Só coloca as orientações que são válidas para aquela criança. Solicitar carteira arrumada, então de vez em quando passar lá e falar, vamos organizar, tira isso aqui que a gente não está usando mais, senão eles vão usando e vão deixando todo o material que já não precisa mais em cima da carteira e fica aquela bagunça, né? Verificar anotações da agenda, isso eu peço esse trabalho com a escola, eu peço pelo menos 3 meses para eles olharem se ele anotou a tarefa, se ele anotou o trabalho, sabe? Um trabalho bem que é trabalhoso mesmo, eu tenho consciência disso, eu já trabalhei em sala de aula, mas é uma coisa que eu fazia. Eu tinha também parceria com as psicopedagogas e eu seguia muito séria essa orientação, porque são 3 meses de trabalho, mas que depois que é sistematizado e que ele incorpora, vale muito mais, porque aí a gente não precisa mais ficar o tempo inteiro em cima daquela criança. Não descontar as trocas disléxicas. Gente, ele não troca o B, o D, o FV porque ele quer, porque ele não prestou atenção. É porque realmente é mais complicado. Então, essas trocas disléxicas não podem ser descontadas, não devem ser descontadas numa prova. A não ser que tenha sido muito trabalhado, aí eu falo para a escola, agora já pode descontar, porque ele já incorporou as trocas. Prova em outro ambiente. Isso é muito importante, porque ele se distrai com muita facilidade. Então, a prova assistida, às vezes num ambiente, na biblioteca, na sala da orientação, na sala de reforço, cada escola oferece um lugar, às vezes com uma pessoa também junto. Para quê? Para garantir que ela tenha entendido cada questão. Porque às vezes, quando eles chegam aqui, eu vou olhar a prova e falo, mas isso aqui você sabia? Ele fala, era isso que estava perguntando? Então tem um momento, quando o disléxico ainda não está trabalhado psicopedagogicamente, que tem que ter aquele recurso de alguém lendo ou garantindo, manda a criança ler, mas garante que ele tenha entendido. O que você entendeu dessa questão? Não é assim. Vamos lá, lê de novo. Só de mandar, não preciso dar a resposta para a criança, não é para dar. Mas é fazer essa mediação que eles têm um direito, né? Eles aprendem de uma maneira diferenciada. Oferecer mais tempo também, por conta do ritmo lento.
Sempre que possível, conservar a terminologia do livro, porque para ele, às vezes, só de mudar algumas palavras, ele já se confunde, e aí a gente não vai ter uma real dimensão na avaliação se ele assimilou ou não. Às vezes ele só não entendeu a palavra. E é muito engraçado, às vezes eles leem uma frase e eles se pegam naquela palavra que eles não conhecem. E se eles olharem, se eles prestarem atenção, eles conseguem entender o contexto geral, mas eles ficam presos naquela palavra e terminam não interpretando a frase inteira. Então, às vezes eu falo, o que você acha que essa palavra significa vendo o todo? E aí eles vão aprendendo a decodificar, mais fazendo uma síntese do que analisando palavra por palavra. Utilizar uma linguagem clara e objetiva. Elaborar enunciados curtos. Gente, quando tem dois enunciados na mesma questão, geralmente eles esquecem um dos dois. Eles focam em um e esquecem o outro. Então, chamar atenção. Quando é feito um trabalho, eu sempre falo para eles, quando tiver duas perguntas, grifa uma com uma cor, uma com outra cor, para você lembrar que você tem que responder as duas. Então, a gente vai dando estratégias para a criança, mas enquanto ela não tem ainda esse repertório de estratégias, aí tem que ter uma ajuda mesmo do professor, né, de facilitar. Evitar questões na negativa. A negativa, eles terminam não percebendo o não, e aí respondem errado. Eles respondem o contrário daquilo que está sendo pedido. A língua estrangeira tem que ser avaliada de uma maneira diferente. É o progresso dele com ele mesmo. Ele já tem dificuldade na língua mãe. Imagine para essa criança decodificar símbolos de uma outra língua. Então tem que ter uma avaliação diferenciada. O que eu falo nas escolas é que não é para, eu vou dar 8 para... Mas de repente, se aquela evolução do bimestre dele vale um 8 em termos de esforço, não tem o menor problema, mesmo porque a língua estrangeira não é uma coisa que vai ser... ponto de repetição de ano, né? Não tem isso. Valorizar não só o que está explícito, mas o que está implícito nas respostas. Então, às vezes, pode chamar a criança e perguntar o que ela quis dizer com aquilo, porque ela dá uma resposta mais generalizada, mas ela entendeu aquilo. Se a gente for ler nas entrelinhas, a gente consegue entender aquilo que ela quis passar naquela resposta. Oferecer opção de prova oral. Então, tem crianças que eu coloco até na escola, como é importante essa coisa da escrita, eu peço para mesclar, faz um pouco da prova oral, um pouco da escrita, a prova oral com um peso maior do que a escrita, mas tem criança que se nega a fazer prova oral, então por isso que tem que ser um combinado com a criança antes. Tem criança que é tímida, não quer se expor, então ela não quer a prova oral, mas tem outras que preferem. Não registrar a nota antes de fazer uma verificação com o aluno. Verificar o que ela realmente assimilou ou deixou de assimilar. E aí, tá gostando desse vídeo? Então deixe o seu like, se ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal, aperte o sininho, não perca a oportunidade de receber todas as notificações das novidades desse canal. Seja realmente um PPX, um multiplicador de conhecimentos.